Fala galera, nas aulas anteriores a gente já viu aqui sobre estrutura de dados, a gente falou bastante sobre arrays, foram duas aulas sobre arrays, que é uma estrutura de dados muito comum de ser utilizado, mas tem uma outra que também é muito comum, tanto quanto até mais do que arrays, que são objetos literais no JavaScript. Nessa aula a gente vai falar sobre eles, que são uma estrutura de dados super versátil e flexível demais para você organizar melhor os dados no seu código. Então vamos ver na prática como esses objetos literais funcionam com o JavaScript. Vamos lá para o nosso VS Code. Então aqui já com o VS Code aberto, já criei uma pasta aqui para a aula 12 e vamos escrever aqui que é cadastrar dados de pessoa. Então eu venho aqui e coloco, a pessoa tem um nome, por exemplo. O nome da pessoa vai ser José. E José também vai ter uma idade. Digamos que José tem 20 anos. E José também tem uma altura. Conste a altura. Aqui lembrando boa prática de usar sempre conste, porque eu não estou querendo modificar esses dados. E a altura de José vai ser, vou colocar aqui em centímetros, 1,90 m. José é bem alto. Então aqui eu tenho um dado de uma pessoa, mas se eu quisesse ter várias pessoas aqui, eu teria que colocar várias variáveis constantes, no caso, com nome, só que não posso ter várias constantes com o mesmo, ou variáveis também, não posso ter constantes ou variáveis com o mesmo nome. No caso, eu não poderia ter outra variável com nome aqui, por exemplo, conste nome Maria. Por mais que o valor seja diferente, você vê que o próprio VS Code já diz que você não pode redeclarar a variável nome nesse escopo. Então, você vê aqui que começa a limitar como a gente consegue gerar dados em grande escala, certo? Então, como é que a gente usa objetos literais para resolver esse problema e melhorar a organização dos dados no nosso código? Então, vamos criar aqui uma constante, só que em vez de nome, idade e altura, eu vou chamar de pessoa, que vai englobar todas essas informações. Então, como eu vou criar várias pessoas, eu vou colocar aqui chamando pessoa 1. Então, a sintaxe, a forma como a gente declara objetos literais no JavaScript é usando chaves. Então, a gente vai abrir e fechar chaves, dar um enter aqui, e todos esses dados eu vou passar aqui para dentro dessas chaves. Só que aqui em vez de ponto e vírgula é apenas vírgula. E em vez de igual, a gente usa dois pontos e fica dessa forma. Aqui eu tenho uma pessoa que só tem o nome José. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu vou aqui escrever um console log e vou mostrar os dados dessa pessoa 1. Então, node index.js na pasta da aula 12. Eu tenho aqui entre chaves o meu objeto nome José. Então eu posso colocar também os outros valores de José aqui. Então eu tenho idade 20, eu vou passar para cá. Veja que o nome aqui ele não vai interferir no nome dessa constante aqui, nem idade. Eu posso ter idade como uma constante fora, e aqui eu tenho idade dentro do objeto pessoa 1. E são coisas diferentes. Aqui é um atributo de um objeto, que é uma constante, e aqui é apenas uma constante. Então eu posso ter essa duplicidade aqui. E aí eu vou ter a altura de José, 1,90 m. Lembre sempre da sintaxe, não é igual, é dois pontos. Aqui a gente não coloca esse, por convenção, a gente não faz esse espaçamento aqui. A gente só bota o espaço depois dos dois pontos. E abre chaves e fecha chaves. E aqui eu boto ponto e vírgula no final de pessoa. Então eu posso apagar isso daqui e manter só o objeto pessoa 1. Se eu rodar novamente meu código, ele mostra todos os dados da pessoa 1, que são os dados de José. Então, se eu quiser criar uma outra pessoa, vou criar uma outra constante. Aqui de pessoa 2. Chamar aqui de Maria. Maria vai ter 23 anos. Maria vai ter 1,60 m. E aqui eu vou botar pessoa 2 no meu console log. Lembrando que o console log ele aceita infinitos argumentos separados por vírgulas. E aí ele vai exibir esses logs. É o mesmo de fazer console log pessoa 1, console log pessoa 2. No final das contas, os dois dados vão ser exibidos no console. Só que aqui ele vai exibir tudo numa linha só. Mas aqui pra gente não tem problema por enquanto. Então você vê aqui que tem os dados de José e os dados de Maria. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Eu estou aqui passando console log, pessoa 1, pessoa 2, enfim. Vamos colocar isso dentro de um array. Então eu tenho const pessoas.
Eu posso ter um array que, em vez de ter valores como strings, números e tudo mais, ah, a gente consegue colocar objetos, não apenas valores simples. Então, eu tenho pessoa 1 e pessoa 2 dentro do meu array pessoas. Então, eu posso passar aqui simplesmente pessoas e eu consigo mostrar todos os dados de pessoas que estão dentro do meu array. Isso aqui é muito comum, tá? Você ter um array que é composto de vários objetos, ou então o contrário, você pode ter propriedades dentro de um objeto que é um array. E, inclusive, você pode ter objetos dentro de objetos. Então, vamos fazer um exemplo aqui do que seria essa questão de objetos dentro de objetos. Digamos que as pessoas elas têm preferências por música, por comida, enfim, vamos representar isso nesse objeto. Então, a gente vai ter as preferências de José. Aqui eu vou declarar um outro objeto da mesma forma. Eu abro chaves, sempre que eu abrir chaves assim dessa forma, sem um for, sem um if, enfim. Isso daqui vai se tornar um objeto literal no JavaScript. Então eu tenho preferências. Eu digo que a preferência de José por música, José gosta de rock. E por comida, José gosta, que eu vou colocar um array. José gosta de, por exemplo, José gosta de pizza e José gosta de açaí. Enquanto que Maria, ela vai ter outras preferências. Aqui é um objeto literal novamente. Aqui ele está reclamando porque eu não coloquei uma vírgula depois de altura. Só o último atributo de um objeto que não precisa da vírgula no final, é opcional. Mas todo o resto vai precisar se colocar uma vírgula antes de declarar um novo atributo. Então eu tenho preferências de Maria em questão de música. Maria gosta de música eletrônica e de comida. Digamos que Maria gosta de sushi e de hambúrguer. Ok. E aí, se eu dar um console.log novamente, ele vai mostrar esses dados. Aqui você vê que começa a ficar maior o nosso objeto, né? Você tem um array aqui você tem um objeto, e aí você tem preferências como sendo um outro objeto, e aqui o console não consegue mostrar objetos de forma muito profunda, muito alinhado, porque aqui eu tenho um array, dentro do array eu tenho um objeto, dentro do objeto eu tenho um outro objeto, que dentro desse objeto tem um array. Mas como é que eu consigo ver então o valor de comida? Como é que eu consigo acessar os valores que estão dentro de cada uma dessas pessoas? Então vamos fazer isso aqui no nosso exemplo. Vou comentar aqui esse pessoas. Então vamos fazer para cada pessoa do meu array. Então vou fazer um for aqui. Porque eu poderia fazer um map? Poderia, mas o map ele é usado quando eu quero modificar valores. Aqui eu não quero modificar, eu quero só mostrar quais são as comidas preferidas de cada uma das pessoas no meu array. Então, o que que eu faço? Eu vou dizer que vou criar uma variável temporária dentro do meu loop. Então eu digo que let p de pessoa dentro de cada pessoa no meu array. Let p of pessoas. Então eu vou dizer que ele vai percorrer cada pessoa no meu array. E em cada passagem desse array, ele vai dizer que a pessoa vai virar essa variável p. E aqui eu posso fazer o que eu quiser com p. Então eu vou dizer que eu quero acessar a comida preferida dessa pessoa. Então eu vou fazer p ponto. É assim que a gente acessa os atributos, usando o ponto. É uma sintaxe que pra gente não é novidade. Por exemplo, console log, ponto log. Você vê que a console, que é um objeto, ponto log. Aqui log é uma função. Mas no nosso caso, log vão ser atributos. Então não preciso passar parênteses. Eu posso fazer p é pessoa. Então eu vou estar na estrutura a nível de pessoa. Então eu vou ter que acessar preferências primeiro. Então é p.preferências ponto comida. Isso daqui vai mostrar o array de comida, o array que eu tenho de comidas. Então eu tenho que colocar o console.log aqui. E dessa forma eu vou mostrar as comidas preferidas de cada pessoa. Para simplificar aqui e a gente conseguir ver melhor quem é a pessoa em questão, eu vou passar também o p.nome. Então vai ter numa mesma linha o nome e quais são as comidas preferidas de cada uma dessas pessoas que estão no meu array de pessoas. Então vou limpar aqui o array, node. E aí eu tenho o José e as comidas preferidas de cada uma dessas pessoas. Então você vê que você pode acessar a qualquer nível que for, usando essa sintaxe de o objeto, ponto,
um atributo, ponto, outro atributo e assim sucessivamente. Como eu sei que array, que comida é um array, por exemplo, eu quero pegar a primeira comida apenas. Digamos que a primeira comida é a favorita, então eu acesso dessa forma. Colchetes, 0. Então vou pegar o primeiro elemento do array. E aí no caso de José é pizza, no caso de Maria seria sushi. Dessa forma a gente consegue percorrer os elementos do array. Da mesma forma que a gente consegue acessar esses valores, eu posso alterar. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma comida a mais no array de comidas de cada uma dessas pessoas, por exemplo, eu quero adicionar que ambas as pessoas gostam de pipoca. Então, eu posso vir aqui e fazer p.preferências.comida. A gente sabe que comida é um array e a gente viu nas aulas anteriores como adicionar um elemento no array. Então eu posso fazer push. E aí eu coloco pipoca. E aí depois eu vou fazer um console log de todas as comidas para cada uma dessas pessoas. Vamos ver isso no console. Então, beleza, tem o José que tem como comida preferida pizza. Eu adicionei pipoca e ela foi para o final do array. A gente já viu que o método push do array faz isso. E Maria, da mesma forma, a gente adicionou pipoca ao final do array de comidas. Mas digamos, por exemplo, que José fez aniversário. Como é que eu consigo alterar a idade de José? E assim, por mais que o objeto está como constante, os atributos dentro dele continuam sendo modificáveis. Então, eu posso alterar, por exemplo, a idade de José, o nome de José, qualquer um dos outros atributos que eu tenho aqui nesse objeto José. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, pessoa 1, eu sei que é José, ponto, idade. Eu vou fazer com que José fez aniversário, então ele vai ser a idade mais 1. Então, eu posso ter pessoa 1, ponto, idade, mais 1. E se eu fizer o console.log disso, vou fazer o console.log da idade antes e depois da alteração para vocês verem que eu tô modificando o objeto original, o atributo idade. Então, se eu vir aqui no console e limpar isso daqui, tá, faltou o log aqui. Console is not a function. Console é um objeto. Vou botar o log aqui. E aqui temos a idade de José, inicial era 20, José fez aniversário e passa a ser 21. A gente também poderia fazer uma sintaxe aqui mais curta, que é colocar o mais igual. Então, se eu voltar aqui, você vê que ele também passa de 20 para 21. Isso daqui é a mesma coisa de fazer o que eu tinha feito antes, que é pegar o valor atual e somar mais um. Você pode meramente fazer dessa forma, que você já soma o mais um ao valor atual, o mais igual. Você pode também fazer com menos igual, enfim. Mas ninguém reduz a idade, né? Então vamos fazer o mais igual aqui para manter esse exemplo consistente. Tá, e uma outra questão também sobre objetos literais que é importante falar é que você pode adicionar novos atributos ao objeto. E como é que a gente faz isso? Simples. A gente tem algumas formas diferentes de fazer isso. Uma dessas formas seria você simplesmente adicionar o objeto pessoa 1. Ponto. Digamos, eu quero colocar nacionalidade. Então, venho aqui e coloco nacionalidade. Nacionalidade. E aí coloco brasileiro. Depois eu faço o console log na pessoa 1, que é José. E deverá aparecer a nacionalidade de José como sendo brasileiro. E aí tá. E uma outra forma de fazer isso, que é uma forma mais que você vai encontrar muito em grandes projetos também, é usando o que a gente chama de spread operator. O spread operator é quando eu faço isso daqui, por exemplo. Eu coloco 3 pontos antes de um objeto. Vamos ver o console aqui para você ver isso na prática como funciona. Ele não vai deixar no objeto pessoa. Uma coisa importante sobre objetos é que a gente pode criar objetos a partir de um objeto que já exista. Então, por exemplo, digamos que eu queira criar um objeto pessoa que é muito semelhante a José,
mas só muda, por exemplo, o nome. Em vez de ser José, vai ser, digamos, Francisco. Mas Francisco vai ter exatamente os mesmos atributos que José. Como é que eu faço isso da forma mais simples possível? Então, deixa eu puxar aqui o terminal para baixo um pouco. Então vamos lá. Digamos que eu queira criar uma const pessoa 3. Pessoa 3 vai se chamar Francisco. Como é que eu faço isso? Eu defino uma nova pessoa, um novo objeto, novamente chaves. E eu poderia colocar aqui cada um dos atributos um a um. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou usar um atributo, uma propriedade chamada Spread Operator, que é os 3 pontinhos aqui, e vou passar a pessoa 1. O que que isso daqui vai fazer? Ele vai desmembrar todos os atributos de pessoa 1, no caso, nome, idade, altura, preferências, tudo que tiver em pessoa 1, ele vai desmembrar e vai jogar aqui dentro desse novo objeto. É como se eu fizesse assim, por exemplo, isso aqui vai fazer nome igual a pessoa 1 ponto nome. E, digamos, idade é igual a pessoa 1 ponto idade. Só que isso daqui, como você pode ver, vai demandar bastante tempo se eu quiser fazer algo dessa forma. Então, o Spread Operator ele vai simplificar tudo isso. Ele vai pegar todas as propriedades e vai criar igualmente para a pessoa 3. Só que aí eu quero mudar o nome, né? Eu falei que o nome não seria José. Eu quero criar uma pessoa com outro nome e vai se chamar Francisco. Como é que eu faço isso? Simples. Ao final, depois do Spread Operator, digamos que isso daqui é equivalente a ter uma cópia exatamente igual da pessoa chamada José. Eu vou passar nome e vou dizer que o nome é Francisco. E aí, vou fazer um console.log, ponto e vírgula aqui no final. Eu vou fazer um console.log da pessoa 3. Vocês vão ver que aqui vai aparecer Francisco. Console para cima. Lá. E aqui, limpar o console. E Francisco, ele tem exatamente as mesmas propriedades que José, inclusive a nacionalidade que eu adicionei recentemente. Mas, João, você pode estar pensando assim, João, não poderia dizer que, tipo assim, pessoa 3 é igual a pessoa 1 e depois dizer que pessoa 3 ponto nome é igual a Francisco? Poderia. Mas quando você faz isso daqui, você dizer que pessoa 3 é igual a pessoa 1, é como se pessoa 3 e pessoa 1 eles fossem um objeto só, com duas formas de você acessar aquele objeto, através da constante pessoa 1 e através da constante pessoa 3. E qual é o problema disso? Quando eu mudo pessoa 3, eu mudo também pessoa 1. Então veja que pessoa 3 recebe pessoa 1. E eu venho aqui e mudo só o nome para Francisco. Se eu exibir pessoa 3, vai aparecer. Aparentemente tá tudo certo. Pessoa 3 tem o nome Francisco e as mesmas propriedades de José. Só que José deixou de ser José. Então vamos ver aqui no console.log. Pessoa 1 também vai se chamar Francisco. Então deixa eu até tirar esse console log de pessoa 3. Vou comentar. E vou mostrar só o console log de pessoa 1. E você vai ver que pessoa 1 também se chama Francisco. Então, muito cuidado, não faça isso daqui. Porque quando você faz isso com objeto, com array, com qualquer propriedade, você não vai estar criando uma cópia exatamente igual com duas unidades diferentes. Você vai estar fazendo um link para o mesmo objeto na memória do seu computador. Ele vai apontar para o mesmo objeto lá na memória, em vez de criar dois objetos diferentes na memória. Então, sempre que você quiser copiar um valor, por exemplo, usando a estrutura de objetos, como eu falei, você pode usar o Spread Operator, que é a forma mais recomendada de você fazer isso daqui. E aí você pode tanto colocar o nome ao final. E o que que isso acontece? Quando eu boto o nome aqui ao final, o que que acontece aqui? Ele vai sobrescrever, ele vai trocar o valor original de pessoa, que iria sendo José, para Francisco. Mas também nada impede de você não fazer... Tá errado. Francisco, aspas simples. Cadê aqui? Ok. Mas aqui também nada impede de você não fazer isso daqui e trocar aqui no final. Mas o que é mais comum é você fazer isso daqui. Ele vai botar todas as propriedades de pessoa 1, incluindo o nome, e aqui no final você sobrescreve o nome. Se você quiser sobrescrever nome e idade, digamos assim, idade de José, o Francisco tem 15 anos. Isso daqui ele vai sobrescrever nome e idade, mas todo o resto vai ficar igual. Só que não vai ter aquele problema de que se eu trocar um, vai trocar nos dois. Não, aqui vai isolar só pessoa 3.
E isso é o básico sobre objetos literais. É uma estrutura de dados extremamente importante que você entenda e saiba manipular, saiba utilizar. Aqui eu mostrei como criar um objeto do zero, criar objetos a partir de outros objetos, criar objetos com objetos alinhados, objetos dentro de objetos, com a questão das preferências. Eu mostrei também como combinar arrays como atributos do objeto ou um array só com objetos dentro dele. Enfim, uma combinação muito grande, usei for para passar por cada um dos atributos de um objeto, como acessar objetos, adicionar propriedades, tirar propriedades. Enfim, aqui tem muita coisa sobre objetos, então recomendo que você faça os exercícios dessa aula. Isso é muito, muito importante. E essa é a última aula com conteúdo teórico desse módulo, conteúdo teórico também barra prático. E a aula final vai ser um projeto que eu vou apresentar para vocês. Então, resolve todos os exercícios desse módulo 1 até o final, até essa aula, resolva tudo antes de partir para o projeto final, já que o projeto final vai ser algo que vai juntar tudo que a gente viu nas aulas até aqui. Então, até lá, vejo você na última aula do projeto final e lembra de fazer os exercícios. Até mais!